No vídeo de hoje, nós falaremos como a mentalidade e o autoconhecimento, ele pode interferir no sucesso da sua comunicação. E você pode me perguntar, será que isso tem algo a ver? É possível uma mentalidade e a falta de autoconhecimento interferir na nossa comunicação? Fica até o final do vídeo que eu vou te garantir que essas duas ferramentas, elas são essenciais para que você tenha uma comunicação de sucesso. Com certeza, você tem o desejo de ser notado, percebido pelas pessoas ao seu redor. Talvez você diga assim para mim, Nádia, eu não quero ser visto por todo mundo, mas certamente você tem pessoas especiais perto de você que você quer ser percebido por elas. E a comunicação é essa ferramenta que, quando bem utilizada, você consegue conectar a atenção das pessoas a você. É injusto muitas vezes nesse mercado de trabalho, na caminhada de vida, a gente se deparar com situações como você estudou, você se qualificou, você deu o seu melhor, mas você olha para o lado, sabe o que é que acontece? Pessoas que não são tão capacitadas quanto você, elas passam na sua frente. Isso é muito frustrante. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, você já passou por isso. Certamente você já passou. E sabe por que muitas vezes isso acontece? É porque dentro do mercado e da vida, não adianta apenas você ter o conhecimento, uma habilidade técnica, operacional ou até cognitivo. Você precisa desenvolver a habilidade de comunicação, expor a sua opinião, mostrar para as pessoas quem você é, do que você é capaz. Não adianta você guardar tudo isso só para você. E algumas pessoas, elas acreditam que apenas com técnicas de oratória, elas conseguem desenvolver uma boa comunicação. Mas não. Uma técnica de oratória de forma isolada, ela é apenas um pilar da comunicação. Da mesma forma como que para eu existir, eu preciso da mente, do corpo e do espírito, a comunicação, para que ela tenha um resultado surpreendente, ela também precisa de 3 pilares. Quer saber quais são? Pois pega aí o papel e a caneta e anota. Nós precisamos das técnicas de oratória. Elas são importantíssimas, mas elas, de forma isolada, elas não trazem resultado. Nós precisamos do segundo pilar, que é a disciplina e a consistência. A disciplina e a consistência, elas são fundamentais para que você possa exercitar, treinar e ter um resultado de forma eficiente na sua comunicação. E nós temos o terceiro pilar, que é a mentalidade e o autoconhecimento. E é sobre eles que nós vamos falar. Olha só, será mesmo que se hoje eu apresentasse nesse vídeo todas as técnicas de oratória de um bom comunicador, será que ao final desse vídeo você teria a comunicação mais perfeita? Você já seria um comunicador de sucesso? Será? Certamente não. Porque a nossa comunicação, como eu falei anteriormente, ela é fundamentada em 3 pontos. E para isso nós precisamos dominar esses 3 pontos. Mas eu quero confessar para você que a mentalidade e o autoconhecimento, eles são fundamentais nessa caminhada. Você pode me perguntar, Nádia, será mesmo? Olha só, presta atenção. Imagina você organiza toda a tua apresentação, tem a disciplina de organizar todas as tuas ideias, treina, coloca as técnicas certas, o tom certo, mas na hora, olha só o que acontece. Você fica nervoso, você não consegue controlar as suas emoções, você simplesmente paralisa. Será que isso já aconteceu com você? Como é frustrante. Em apresentações que são importantes para a nossa vida, na hora a gente prepara tudo, organiza tudo e infelizmente na hora as coisas não saem como a gente espera. A gente paralisa, o nervosismo toma conta e isso acaba deixando a gente muito desmotivado. É frustrante. Eu entendo, eu te entendo.
Mas veja bem, trabalhar a mentalização positiva das circunstâncias, ela te ajuda a gerenciar esse nervosismo. O nervosismo, ele é normal na apresentação. É normal que você sinta. Nós falaremos sobre isso em vídeos mais lá pra frente. Mas o nervosismo, ele é normal. O que a gente precisa é saber gerenciar essas emoções. E a mentalização positiva, ela é uma ferramenta fundamental para isso. E você pode me perguntar, Nádia, pois me dá exemplos, como é que eu posso trabalhar essa mentalização positiva? Como é que de fato eu consigo colocar isso em prática? Quando eu paro, eu só consigo pensar que as coisas elas não vão dar certo. E é impressionante como a nossa mente ela tem a capacidade de absorver pontos negativos e exercitar a nossa mente para olhar a vida sobre uma perspectiva positiva, às vezes é bem difícil. Eu não sei se você é cristão, mas na Bíblia fala o seguinte: o mundo ele é como você enxerga. Se você enxerga as coisas de uma maneira positiva, isso vai se tornar real. Mas se você enxerga as suas circunstâncias ao redor de você de maneira negativa, isso também vai se tornar real. Tem um livro muito bom que eu quero indicar para vocês. Vocês vão perceber que durante os vídeos que eu vou fazer para você aqui nesse canal, eu sempre vou estar indicando um livro que vai te ajudar a melhorar na tua comunicação. O nome do livro é O Poder do Subconsciente. Esse livro, ele fala sobre a importância de você exercitar a sua mente para enxergar as coisas ao seu redor sobre uma perspectiva positiva. E o poder que isso tem de tornar real aquilo que você pensa. Às vezes a gente subestima as circunstâncias, a gente começa a pensar de forma negativa e a gente não consegue nem imaginar o impacto que esse pensamento negativo ele pode ter sobre a tua apresentação. Joseph Murphy, que é o autor desse livro, ele conta 2 casos surpreendentes. E eu quero compartilhar com você esses 2 casos para validar com você o que eu estou te dizendo. Porque talvez você esteja assistindo esse vídeo e você fala, Nádia, eu não estou conseguindo compreender, não é nem compreender, é aceitar. Será que realmente é real essa questão de mentalidade, de olhar as coisas sobre uma perspectiva positiva e isso se tornar real? Parece assim, conversa, muitas vezes eu não quero desclassificar a categoria, jamais, mas as pessoas costumam dizer assim, parece papo de coach, mas não, gente, isso é cientificamente comprovado. A maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você vê a vida, ela se torna real, dependendo do que você coloca para dentro da sua mente. O nosso subconsciente, ele não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Ou seja, se você coloca na sua mentalidade, na sua mente, eu não vou conseguir, as pessoas estão me julgando, não vai dar certo, acredite, não vai dar certo mesmo. Porque como o teu subconsciente ele não consegue distinguir o que é real do que não é real, ele vai absorver aquilo que você está colocando na sua mente. Por isso que muitas vezes você se prepara, você organiza as ideias e no final, sabe o que acontece? Não flui. Porque às vezes a gente se deixa ser levado pela nossa mente negativa. E olha só, em uma apresentação, principalmente em uma apresentação em público, é muito desafiador. Porque você vai estar falando para muitas pessoas e nem todo mundo vai estar 100% ali ligado no que você está falando. Uma hora ou outra, a pessoa vai pegar o celular, numa hora ou outra, alguém vai fazer alguns comentários, uma hora ou outra, alguém vai sorrir. E se você não tiver essa mentalidade positiva de que a sua apresentação vai dar certo, de que você se preparou, de que você de fato vai gerar um resultado positivo, você vai se deixar ser levado por essas circunstâncias. Você vai se deixar ser levado pelo que você vê, e nem tudo que você vê é. Olha só, com certeza você já passou por algumas apresentações, assistiu algumas apresentações que eram muito boas, mas uma hora ou outra você pegou seu celular para checar, uma hora ou outra algum amigo te chamou para falar, comentar alguma coisa, uma hora ou outra você conversou com alguém, você sorriu. E isso é totalmente normal, e se você não exercitar a sua mente,
para enxergar as circunstâncias e os comportamentos das pessoas que estão te vendo sobre outra perspectiva, isso pode atrapalhar muito na tua apresentação. Porque na hora que alguém pegar o celular e ficar disperso, ou alguém conversar, ou alguém sorrir, você já vai começar a se julgar. Nossa, será que estão gostando da minha apresentação? Será que estão gostando do que eu estou falando? Será que está dando certo? Será que eu estou conseguindo conectar? E todas essas incertezas na hora da tua apresentação, ela pode atrapalhar, ela pode te dar uma insegurança e isso acaba comprometendo muito a tua apresentação. Por isso, trabalhar essa mentalidade positiva, ela te ajuda muito a ter um resultado surpreendente e a tirar proveito, principalmente do nervosismo e de circunstâncias que fogem do nosso controle. Mas eu vou te contar aqui, eu falei para você que ia contar um caso desse livro do Poder do Subconsciente, onde o autor Joseph Murphy, ele comenta de uma mulher que ela foi diagnosticada com câncer terminal. Os médicos já tinham tirado toda a esperança dela, ela não tinha mais o que recorrer. E ela decidiu, ela optou por exercitar a mentalidade dela. Ela disse, não, eu vou começar a olhar as circunstâncias sobre uma perspectiva positiva, sobre uma perspectiva de possibilidade. E ela constantemente fazia exercícios e dizia assim, olha, o meu corpo tem saúde, as minhas células, elas estão saudáveis, elas estão se reconstruindo. Eu tenho a possibilidade sim de estar bem, eu vou ficar bem. E ela começou a fazer afirmações sobre o estado de saúde dela. E, pasmem, tempos depois ela fez o exame e acredite, o câncer havia diminuído significativamente. Ela declara que esse resultado positivo foi alcançado porque ela simplesmente exercitou uma mentalidade positiva. Agora imagina você colocar todo esse potencial de mentalidade positiva nas suas apresentações. Com certeza será um sucesso. Ninguém vai te segurar. Eu falo isso com propriedade, porque eu faço apresentações, eu exercito isso, essa mentalização positiva, e eu sei que dá muito certo. Você pode me dizer assim, Nádia, mas tá bom, tem algum outro caso, só foi essa história? Escuta só, tem outra situação que eu achei surpreendente. Era de um homem, ele é um artista, e o sonho dele era que os quadros dele fossem apresentados nas melhores galerias do local, da cidade. Só que havia um problema. As pessoas criticavam muito ele. Olha, você não vai conseguir, não vai dar certo, você é incapaz. As pessoas começavam a julgar a maneira como ele fazia o trabalho dele. E ele escolheu, a partir dali, não ouvir aquelas pessoas. Ele falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou exercitar a minha mente e eu vou enxergar as circunstâncias sobre outra perspectiva. E ele começou a enxergar de que ele era capaz, de que as coisas iriam dar certo sim, ele ia ter sucesso. E ele se aprofundou tanto nesse exercício de mentalização, que ele começou a enxergar que ele tinha tanto sucesso que ele ficava grato. Ele começou a se enxergar agradecendo pelo sucesso que ele teve. E acredite, anos depois, ele foi convidado para apresentar as suas artes nas melhores galerias do local. O exercício da mentalização positiva, ele pode contribuir significativamente nas suas apresentações. Agora, imagina só, você, antes de fazer uma apresentação, organizar as ideias da maneira correta, treinar e começar a fazer exercícios de mentalização de que vai dar certo, de que eu consigo. Imagina só, você já se enxergar as pessoas te aplaudindo, você já se enxergar tendo um resultado surpreendente, as suas falas fluindo. Isso vai contribuir muito nas suas apresentações. Os melhores palestrantes do mundo, eles fazem esse exercício. Nádia? Sim. Antes de uma apresentação, eles começam a se enxergar. Vai dar certo. As pessoas vão gostar do que eu falei. Eu me preparei para isso. Então não tem como não dar errado. Vai dar muito certo. E isso acaba gerando, de fato, um resultado surpreendente. A questão é que, às vezes, a gente desconsidera ferramentas como essa, que são muito importantes para te ajudar a construir uma comunicação que gere resultado.
Eu falei para vocês sobre 2 pontos, né? A gente conversou sobre a mentalização positiva. E agora eu vou compartilhar com vocês um segundo ponto que é surpreendente. É o autoconhecimento. Sabe, parar para olhar para si é o melhor ponto de partida. Veja só, somos seres limitados, somos seres falhos. E a nossa comunicação com o outro, ela vai depender muito de como eu me comunico comigo mesmo. Às vezes eu não consigo nem me enxergar com tanta propriedade. E isso acaba atrapalhando muito a maneira como eu enxergo o outro. Nádia, peraí, tá muito confuso. Presta atenção. Nós temos seres humanos falhos. Você e eu somos pessoas que são falhas. Temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades. E parar para se conhecer e olhar com bondade com você, para você, vai te ajudar a olhar para o outro com a mesma bondade e misericórdia. Quando você olha para você, você percebe, nossa, eu tenho as minhas limitações, eu sou falha. Tem coisas que eu falo que eu não gostaria de ter falado. Tem coisas que eu falo por impulso. Tem coisas que eu falo e depois eu me arrependo. Quando eu olho para mim e enxergo essas limitações, e uma hora ou outra alguém age dessa forma comigo, eu acabo olhando para aquela pessoa sobre uma perspectiva de bondade. Eu digo assim, nossa, eu também faço isso. Logo, eu não vou julgar com tanto peso essa outra pessoa. E nós somos muito fáceis para julgar. Olha só como a gente é. Pra gente, a gente quer o perdão, a gente quer a bondade, a gente quer a misericórdia. Mas como nós somos fáceis em apontar o dedo para o outro, em julgar o outro. Nádia, o que é que isso tem a ver com a comunicação? Tem tudo a ver. Porque a maneira como eu me enxergo, se eu não me conheço o suficiente, isso acaba atrapalhando a maneira como eu me comunico com o outro. Certo dia, eu conversando com uma amiga minha, eu fiz a seguinte pergunta. Vem cá, quem tu é? E aí ela com muita propriedade. Ah, eu sou filha da Dona Maria, filha do seu José, sou formada em administração. E ela começou a me dar aquilo que ela fazia como característica. E eu falei assim, não, mas eu quero saber quem você é. Elas, não, mas eu tô te falando. Você percebe que muitas vezes a gente não tem clareza da nossa identidade. Porque a resposta que eu esperava dela, olha, Nádia, eu sou uma pessoa que gosto de estar com os meus amigos. Tem coisas que eu não tolero. Eu não tolero a indiferença. Eu não tolero pessoas que são estúpidas comigo. Nádia, eu gosto de estar perto da minha família. Eu valorizo momentos em família. Os meus princípios, os meus valores são esses. Às vezes a gente tem dificuldade em se definir, em entender quem nós somos. Agora, tu imagina, se a gente tem dificuldade de fazer essas definições, imagina olhar para o outro e tentar julgar o outro. Porque a gente olha para o outro com muita facilidade. Eu costumo dizer que comunicar para quem a gente não conhece é muito fácil. Porque eu coloco uma máscara aqui e vocês vão aceitar e ver aquilo que eu estou mostrando para vocês. Sabe qual é o difícil da comunicação? É você mostrar para as pessoas quem você é para quem te conhece. Para aquelas pessoas que estão perto de você. Porque é muito fácil você falar bonito em público. Mas de que adianta você falar bonito em público e ser alguém totalmente intolerável nos bastidores? Comunicação é vida. Comunicação é conexão. Aqui nesse canal, eu vou compartilhar com vocês técnicas para que vocês saibam se comunicar para a vida, para que as relações de vocês possam ser fortalecidas. E o autoconhecimento, ele é uma ferramenta fundamental nesse processo. Você pode me perguntar assim, Nádia, quais são os benefícios desse autoconhecimento? Caneta e papel, que eu vou compartilhar com vocês os benefícios desse autoconhecimento. O primeiro benefício desse autoconhecimento é a autoconsciência. A pessoa que tem um autoconhecimento, ela entende as suas emoções, ela entende os seus sentimentos, ela entende as suas limitações. Em um momento, quando alguém for pedir algo para ela, ou ela for abordada em alguma circunstância, ela consegue entender com clareza a situação e expor a sua opinião. Nádia, torna isso mais claro para que eu consiga entender. Um exemplo. Você está no seu trabalho
e o seu chefe ou seu supervisor pede para você fazer alguma coisa. Se você não tem essa autoconsciência de analisar as circunstâncias e entender, é possível que eu faça e entregue com prazo de X dias. Se você não tem essa consciência de analisar, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitando tudo que vão te pedindo. Você vai aceitando tudo que vão te pedindo. E isso vai o quê? Enchendo o copo, enchendo um copo. Vai chegar uma hora que você vai estar super cansada. Vai chegar uma hora que você vai explodir. E quando você explode, o que acontece? Você fala aquilo que não devia. Você manifesta a sua opinião de forma indevida. E isso acaba atrapalhando as suas relações. Você acaba expondo a sua opinião de maneira agressiva. Porque você já está, por aqui. Mas sabe por que isso acontece? Porque você não tem essa autoconsciência das suas emoções, dos seus sentimentos. E você vai aceitando, você vai aceitando, você vai aceitando. Por isso que você ter o autoconhecimento te traz clareza das circunstâncias. Porque quando você tem clareza, o que é que você vai falar? Olha, chefe, eu aceito, mas eu só consigo te entregar com prazo de 10 dias. Não tem como eu te entregar com 3 dias. Eu preciso organizar as atividades com tempo, com prazo, para poder te ajudar e te entregar com resultado. Quando a gente não tem essa autoconsciência, a gente vai simplesmente fazendo para as pessoas do jeito que a gente acha. E isso acaba sobrecarregando. Por isso a importância do autoconhecimento. Tá, Nádia, me traz outro benefício do autoconhecimento. A empatia. Quando você tem autoconhecimento, você consegue ser mais empático. Lembra que eu falei no início? Que você consegue enxergar e olhar as pessoas com mais bondade, com mais misericórdia. Porque você olha para você dessa forma. Você entende que você tem as suas limitações. Simon, um pesquisador da empatia, um psicólogo, ele fala que tem 2 tipos de empatia. Olha só que interessante. A empatia cognitiva e a empatia afetiva. A empatia cognitiva, ela te ajuda a entender o lugar do outro. A entender o lugar do outro é diferente. Porque a afetiva, a empatia afetiva, ela faz com que você se coloque no lugar do outro. Você sinta o que o outro está sentindo. Isso é completamente diferente. A empatia na comunicação, ela é impressionante e ela é necessária. Porque ela te ajuda a construir uma fala, uma relação construtiva, colaborativa, onde você consiga ter resultados para poder entrar em comum acordo. Porque muitas vezes a falta de empatia faz com que você não consiga entrar em se conciliar, sabe? Entrar em um acordo, numa comunicação, porque você quer apenas olhar o seu lado, a sua maneira de enxergar. Você não para analisar a situação e entender, nossa, eu acredito que pode ser que essa pessoa ela tenha razão. Deixa eu parar aqui e olhar um pouquinho sobre a maneira, sobre a perspectiva dela. Isso falta muito nas relações. Você percebe que hoje a gente vive numa sociedade que ela é intolerante. É uma sociedade egoísta. E quando você consegue ter essas características de comunicação, essas habilidades, você se torna um diferencial. E é isso que eu quero que você consiga. Eu não quero que você simplesmente seja alguém que comunique bem nos vídeos, no Instagram, numa palestra e por trás dos bastidores você é horrível. Gente, eu acho que isso é a maior hipocrisia. Comunicação é conexão, comunicação é vida e a gente precisa tornar isso real nas nossas relações, principalmente para as pessoas que estão perto da gente. E por último, eu quero compartilhar com vocês um benefício forte que o autoconhecimento ele te traz. A comunicação, quando você consegue ter esse autoconhecimento, ele te traz confiança. Quando você se conhece, quando você entende as suas limitações, quando você entende que você é um ser humano falho, mas você sabe também dos seus pontos positivos, você começa a emitir a sua opinião com mais propriedade e segurança. Você tem a maturidade de aceitar críticas. Porque sabe qual é o problema também da comunicação? É que você quer falar o que você quer, mas às vezes a gente não tem maturidade para ouvir algumas coisas. E parar para ouvir, parar para entender o outro,
ter a maturidade de entender que você pode falar algo que não vai agradar todo mundo. E às vezes você tem medo de emitir a sua opinião. E será que eles vão aceitar? Será que as pessoas vão gostar do que eu estou falando? Gente, nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Sai dessa! A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. O que a gente precisa ter a consciência é de quem nós somos, se nós estamos sendo sensatos na informação que nós estamos passando e termos a maturidade de falar de maneira clara, objetiva, mas também de entender que em algum momento você vai ser criticado. Isso é totalmente normal. E quando a gente tem essa maturidade, a gente consegue emitir a nossa opinião com mais propriedade, sem medo. Será que você é desse tipo que tem receio de falar porque você quer agradar todo mundo? Olha, você não vai conseguir agradar todo mundo. Ainda que você tenha muito cuidado na maneira como você vai falar, você não vai conseguir agradar todo mundo. E quando você tem esse autoconhecimento, quando você olha para você mesmo e você entende, peraí, eu tô entendendo o que eu tô falando, faz sentido, pode ser que nem todo mundo concorde. E comunicação é isso, é esse acordo de eu olhar para o outro, entender que o outro está emitindo uma opinião que talvez não faça sentido para mim, mas eu tenho a sabedoria, eu tenho a elegância e a inteligência de olhar para o outro e aceitar. E a gente começa a compartilhar a nossa opinião de forma educada, por mais que ela seja diferente. Entenda uma coisa, você que está assistindo esse vídeo. Não dá para agradar todo mundo. Quando você se conhece, você entende que você pode falar com mais confiança e propriedade, porque, infelizmente, você não vai conseguir agradar a todos. Nesse vídeo, nós falamos sobre 2 pontos importantíssimos para que você tenha uma comunicação que gere resultado. Nós falamos sobre a mentalização positiva e nós falamos também sobre se conhecer. Essas 2 ferramentas, quando colocadas de forma juntas, elas te ajudam a ter um resultado surpreendente. Talvez, até no início desse vídeo você tenha, Nádia, para mim parecia que não fazia sentido. Mas depois de eu ter abordado todos esses aspectos para você, eu acredito que você entendeu a importância de comunicar e de ter um resultado na sua comunicação quando você mentaliza as circunstâncias sobre uma perspectiva positiva. Quando você se conhece, entenda uma coisa, comunicação não é só técnica. A técnica, ela é um pilar, ela é importante. Olha só, é como se eu te desse um carro top, um carro incrível, automático, e aí eu te entrego a chave desse carro. E aí você fala assim, Nádia, só que tem um problema, eu não sei usar esse carro. A comunicação é assim, não adianta eu te dar técnicas, eu te dei a técnica, o carro, mas você não tem o conhecimento de utilizar aquele carro. Você não tem a emoção suficiente, você não consegue nem se enxergar utilizando aquele automóvel. E para que você tenha uma comunicação que gere resultado, você precisa sim se enxergar de forma gerando sucesso, sabe? Todos nós temos o que contribuir na vida das pessoas, mas às vezes a gente olha pra gente de maneira negativa, a gente olha pra gente de maneira sem valor, e isso acaba atrapalhando muito, isso acaba não gerando resultados. A gente precisa se enxergar de uma forma mais positiva. Isso vai nos ajudar a comunicar de forma mais impactante. E a gente precisa também se conhecer. Eu tenho certeza que se você que está assistindo esse vídeo começar a exercitar essas 2 ferramentas, sem dúvidas, a sua comunicação vai ser surpreendente. E o principal de tudo, você vai conectar as pessoas a você. Porque não adianta, gente. Não adianta você falar bem na frente, aqui na câmera, como eu estou aqui com vocês. E às vezes eu sou uma pessoa intolerante com as pessoas que estão aqui perto de mim. Não adianta. Comunicação é vida, comunicação é relação. A gente precisa saber lidar com as pessoas. E aqui nesse canal, eu quero te ajudar a ser um bom comunicador. Não só na frente das câmeras, não só falando em público. Eu quero te ajudar a ser um bom comunicador para a vida. Porque isso sim vai te ajudar a ter um resultado surpreendente
surpreendente. Tudo isso faz sentido para você? Eu espero que sim. Eu espero que você utilize cada ensinamento, cada ferramenta que eu compartilhei com você aqui de forma surpreendente, para que você gere resultado na vida das pessoas, para que você transforme a vida das pessoas. Eu tenho certeza que você parou para assistir esse vídeo porque você quer melhorar a sua comunicação para fortalecer relacionamentos, para transformar vidas. Mas para isso, você precisa começar administrando você mesmo. Não adianta você querer mudar a vida dos outros, não adianta querer transformar a vida dos outros se você não começa por você. Você é o seu principal ponto de partida. Por isso, reflita no que eu conversei com você hoje. Trabalhe essa mentalização positiva. Comece a se enxergar de uma maneira surpreendente. Para se conhecer, entender as suas limitações, entender aonde você está falhando, para que você olhe para o outro com mais bondade, com mais misericórdia e assim você consiga ter uma comunicação que gere resultado, que conecte, que as pessoas param para te ouvir, porque você é uma pessoa empática, porque você é uma pessoa que sabe como se conectar com o outro, tanto na frente das câmeras, como por trás das câmeras, como nos bastidores. Eu tenho certeza que se você colocar tudo isso em prática, a sua comunicação vai te ajudar a estar em um patamar completamente diferenciado, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas elas não param para ouvir as outras, elas estão totalmente negativas, elas nem se conhecem. Se você parar para fazer isso, certamente a sua comunicação vai ser um diferencial. Se tudo isso fez sentido para você, continua aqui nesse canal, porque aqui é um local onde você vai aprender a ter uma comunicação que de fato conecte. Se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, faz o seguinte, manda para ele. Certamente vai contribuir muito. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau.